Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos encerrar hoje esta série de ministrações que fizemos, tomando como base o livro Carta aos Hebreus. Hoje nós vamos encerrar, mas inicialmente eu queria ler alguns versículos aqui no capítulo 9 do livro de Apocalipse. A palavra de Deus diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aí, irmãos.
Mas que visão maravilhosa que João tem do triunfo do Senhor Jesus. Quando olhamos para esse texto, podemos ver, né, o livro de Hebreus resumido aqui nestes 16 versículos, né, iniciais do capítulo 19 do livro de Apocalipse. Porque não temos só o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e na posse, né, do seu reino eterno, como o Pai tem falado desde o princípio, mas temos também nessa visão do apóstolo João a noiva, ou os muitos irmãos, no meio dos quais, no livro de Hebreus, o Senhor canta louvores a Deus. E eles aparecem aqui, né, vestindo linho finíssimo, que mostra que eles adquiriram o caráter do seu Senhor. E o apóstolo João recebeu da parte do anjo que conduzia ele nessa visão, né, a ordem para que ele escrevesse o que estava vendo. E o anjo diz a João, versículo 9, que estas são as palavras de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem falado desde o princípio, de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e depois através do próprio Filho. Aqui podemos ver isto consumado. E no versículo 10, quando João insinua, né, quando ele indica um desejo de se ajoelhar diante deste anjo, ele é interrompido, proibido, né, e reconduzido, né, ao Senhor. E o anjo diz a ele algo ainda bastante maravilhoso, né, na parte final do versículo 10. Porque o anjo diz que ele era um servo também de Deus. E um conservo de João e dos demais, né, que durante séculos deram esse testemunho do Senhor Jesus na terra. E aí ele encerra o versículo 10 dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, toda palavra de Deus tem como centro o testemunho do Senhor Jesus. Ela é o espírito da profecia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. A profecia foi dada, foi derramada, para que o Senhor fosse anunciado. E é isso que estamos vendo lá no livro de Hebreus. Vamos falar, irmãos? E nós vamos ver mais algumas coisas hoje. E nós vamos encerrar. Nós paramos domingo passado falando que temos o privilégio, né, de ter o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. E também falamos da exortação que podemos e devemos praticar uns em relação aos outros, exortação em Cristo, para que a nossa caminhada
nossa carreira, né, seja boa em relação àquilo que o Espírito de Deus tem feito chegar, né, em nossos ouvidos. E mencionamos, né, que falaríamos também de outro socorro que vem da parte de Deus, que temos ali no capítulo 12, onde o Senhor aparece, né, como pai que é, corrigindo e disciplinando seus filhos, para que ninguém, absolutamente ninguém, né, fique caído pelo caminho, mas chegue como alguém que respondeu de forma maravilhosa a palavra do Senhor. E se some, ou faça parte daquela grande nuvem de testemunha que desde o princípio o Espírito de Deus tem reunido em torno do amado Senhor. E que João vê lá no capítulo 19, vestido de linho finíssimo e participando daquela cena gloriosa, né, da manifestação do Filho de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o que já introduzimos no domingo passado, porque isso aqui é extremamente importante, irmãos. Eu queria colocar mais algumas coisas em relação ao sacerdócio do Senhor Jesus. Eu não sei se você já tem isto bastante claro no teu coração, de que a igreja depende completamente desse sacerdócio de Cristo Jesus para ela alcançar aquilo que desde antes da fundação do mundo foi designado para ela. Eu não sei se você já viu com clareza que tanto coletivamente como individualmente nós não podemos ter relação direta com Deus. A nossa relação com Deus, ela ocorre sempre e sempre em Cristo Jesus. Nenhum homem pode se relacionar com Deus à parte de Cristo Jesus. Não há um caminho que não passe por Jesus, que coloque o homem em comunhão com Deus. E isso precisa ser consolidado de forma muito vigorosa no nosso coração. Quando você olha para o Novo Testamento e também para o Velho Testamento, você vai ver que tudo que Deus tem para a sua igreja, Ele tem em Cristo Jesus. Efésios começa dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Onde? Em Cristo Jesus. Este é o grande fundamento, né, que foi estabelecido por Deus e onde entra o Senhor Jesus como sumo sacerdote. É preciso ficar claro para nós que não existe relação direta entre homem e Deus. Toda relação nossa com Deus é por meio de Jesus. Se você olhar para Abel e Caim, você já vai ver essa verdade lá.
Por que Caim foi rejeitado? Nós já comentamos isso aqui. Porque na sua oferta não havia uma indicação que apontasse para o Senhor Jesus. Ele não achou lugar diante de Deus. Abel achou porque na sua oferta continha sangue. Algo que apontava para o Cordeiro de Deus. Que apontava para o mediador. Que estava em harmonia com o propósito de Deus em Cristo Jesus. Ele foi aceito. E esta linha, né, segue toda a palavra de Deus. Eu queria ler 2 textos com os irmãos. Eu queria que o irmão lesse para nós 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E um outro irmão lesse João, capítulo 14, versículo 6. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso. Só um Deus e um mediador. João 14, versículo 6. Quem vai ler? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe alguma possibilidade nestas palavras do Senhor Jesus de alguém ir ao Pai senão por Ele? Não existe. O apóstolo Pedro, em Atos 4, versículo 12, ele diz que não existe nenhum outro nome embaixo dos céus dado aos homens, né, para que eles sejam salvos. O nome do Senhor Jesus é o único nome pelo qual podemos ser salvos. E se você continuar olhando, né, para o Novo Testamento, ele tem esse grande fundamento. O Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Se você olhar para a figura do templo e também do tabernáculo, vocês vão notar que entre o lugar santíssimo e o lugar santo havia um grande véu. E aquele véu separava os homens de Deus, ou os homens da presença de Deus. E a palavra de Deus mostra que aquele véu era uma figura do Senhor Jesus. Porque no dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, quando a sua carne foi rasgada lá no Calvário, aquele véu também foi rasgado de alto a baixo. E o caminho, como o próprio autor de Hebreus diz, foi aberto, para que os homens pudessem então ter comunhão com Deus. Mas isso é extremamente maravilhoso, né, para todos nós. Se você quiser olhar para uma outra figura do Velho Testamento, olhe para a arca que Deus mandou Moisés construir. Deus estava falando ali. Ali estava a profecia. Deus mandou construir aquela arca de madeira de acácia, mandou Moisés revestir a arca com ouro e mandou colocar sobre a arca uma tampa, também de madeira revestida com ouro. E em cada uma das extremidades daquela tampa, Deus mandou Moisés fundir 2 querubins de ouro e colocar um de frente para o outro, com as asas assim estendidas, né? Um olhando para o outro, mas na direção da tampa.
E aquela tampa é chamada, na Bíblia, de propiciatório. E era exatamente naquele lugar que, quando o sumo sacerdote entrava ali no Santo do Santo para oferecer o sacrifício uma vez por ano, era ali naquela tampa, entre os dois querubins, que o sumo sacerdote colocava o sangue do cordeiro. E Paulo, em Romanos, ele vai explicar, ele vai dar a interpretação desta figura. Ele fala que Jesus é a nossa propiciação, ou ele providenciou o sangue da propiciação, aquele sangue que era levado e colocado sobre a tampa da arca. Mas Paulo também vai dizer que Jesus era o próprio propiciatório, ou seja, aquele lugar na arca onde o sangue era depositado. Então ali naquele lugar, Deus se encontrava com o homem. Quando o sangue era derramado ali, aquele santuário, aquele Santo dos Santos se enchia de uma manifestação de glória da parte de Deus. Somente ali. E uma leitura mais literal, da palavra usada ali para propiciatório seria trono de misericórdia. Então é nesse trono de misericórdia, ou nesse propiciatório, ou no Filho de Deus, que o homem tem comunhão com o Criador. Sem Ele, queridos, nós não podemos chegar lá. E graças a Deus, que foi o próprio Pai que instituiu o Deus Filho encarnado como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus não foi nosso sumo sacerdote no dia em que nós fomos chamados à salvação. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Eternamente Ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele em quem temos comunhão com Deus. Esta comunhão não é sustentada, conduzida, vivificada, estabelecida enquanto estivermos nesta terra apenas. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. O autor de Hebreus vai dizer que ele entrou no santuário feito nos céus, não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E ali ele permanece como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas que glória a igreja possui, porque enquanto ela está na terra, ela é ajudada, ela é socorrida por esse vitorioso, bendito e capaz sumo sacerdote, como o autor de Hebreus mostra aí no capítulo 4, a partir do versículo 11. Exortando os irmãos, ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, aquela que João ouviu da boca do anjo, que todos os servos do Senhor, em todas as gerações, têm feito a respeito de Jesus. Confessemos o que o Pai tem dito do Filho. Cremos de uma maneira continuada e permanecemos unidos ao Filho, porque o Pai tem dado testemunho dele como sendo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e aquele que nos introduz de forma vitoriosa na presença do Senhor. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que coisa maravilhosa. Aquele sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ia até aquele trono de graça, até aquele encontro de misericórdia, buscar socorro para os filhos de Israel. Mas ele fazia aquilo em figura, em sombra. E aquilo não tinha poder para realmente colocá-los de forma definitiva e plena na presença do Senhor. O que não ocorre com o nosso sumo sacerdote. Porque ele é santo, fiel, vitorioso e eficaz no seu serviço ou na sua mediação entre Deus e seu povo. E este sumo sacerdote conhece por experiência as nossas necessidades. Se fez carne, se fez homem e foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, para que pudesse ser esse socorro. Mas que segurança isso traz para o nosso coração. E por outro lado, que liberdade isso traz para a nossa relação com o Senhor. Porque aquele que nos ajuda sabe, e como sabe, o que nós enfrentamos nesta terra como homem. O diabo colocou diante do Senhor todo tipo de tentação. E com certeza ele potencializou cada uma delas. Colocou cada uma delas no seu máximo. E o Senhor Jesus sofreu. Não foi um faz de conta.
Quando ele estava diante da cruz, a palavra de Deus diz que ele suou sangue. Havia a possibilidade real dele recuar, dele não continuar sujeito à vontade do Pai. Mas ele não recuou. Todas as batalhas que o Senhor enfrentou até que ele rendesse o seu espírito e pudesse declarar que tudo estava consumado, foram batalhas terríveis, encabeçadas e executadas pelo príncipe das trevas. Não foi por um demôniozinho de quinta categoria. Então ele sabe, queridos, o que é ser homem, o que é viver nesta carne, o que é ter uma alma, o que é viver nesse mundo, o que é ser descendente de Adão. Ele foi o último Adão, ou não foi? Ele sabe o que é ser nascido de mulher. Ele sabe o que é ser desprezado, humilhado, envergonhado, perseguido, maltratado, não ter o necessário para a vida. Ele sabe o que é ser procurado por bajuladores, por interesses os mais escusos possíveis. O Senhor Jesus sabe de tudo. Não porque ele ouviu dizer, mas porque ele se fez homem e viveu a nossa experiência humana. Nós não temos nenhum motivo para fugirmos da presença do nosso sumo sacerdote por causa das nossas fraquezas. O autor aqui de Hebreus diz que nós devemos correr rapidamente ao seu encontro. Porque temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E este grande sumo sacerdote não será capaz de não se compadecer de nossas fraquezas, porque foi ele tentado em todas as coisas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Esta é uma das maiores bem-aventuranças que nós temos como filhos de Deus. E enquanto estivermos aqui nesta terra, nesta casa terrena, nós necessitamos desesperadamente dos pés do nosso sumo sacerdote. Glórias a Deus por ele. Porque é ele que vai nos colocar lá. É ele que vai nos colocar lá. Por causa da mediação dele. Que segurança, que conforto, que descanso, que providência do Pai para o seu povo.
Se ele foi capaz de entrar no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, para fazer expiação pelos nossos pecados, sempre, por sua graça, ele socorrerá aqueles que buscarem a sua face. Por isso Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele declara com todas as forças do seu coração: quem nos separará do amor de Deus? Por Cristo, que morreu por nós. Quem nos condenará? Se é Ele que nos justifica. Se é Ele que intercede por nós. Uma das maiores bênçãos do Filho de Deus é que ele não vive mais por si mesmo. Todos os seus recursos, todas as suas possibilidades, toda a sua confiança, todo o seu descanso, toda a sua confissão de vitória está em outro, não está nele. Que o Espírito Santo de Deus traga isso para a nossa experiência de forma muito maravilhosa. Porque antes que houvesse qualquer coisa, o Filho já era visto, cantando louvores no meio da congregação e dizendo: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E o autor também diz, ali no capítulo 2, tanto o que justifica como os que são justificados, todos vêm de um só. Por isto, ele não se envergonha de chamar irmãos. Que maravilha! O Senhor nos chamou e Ele mesmo tem guardado a nossa vida. E tem sido a garantia que, se não tirarmos os olhos dele enquanto corremos, haveremos de chegar lá. Mas não se esqueça, nunca, que há diversidades enquanto corremos. Por isso, toda esta carta está cheia de advertências. Porque assim como o próprio Filho de Deus foi resistido, e como nós vimos, o pecado é sempre uma cunha que força para fora deste caminho. Ele também continua pressionando a igreja, os filhos de Deus, para que percam de vista esta tão grande salvação que o Senhor tem feito chegar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Falamos também domingo, que posto esse grande fundamento do sacerdócio do Senhor Jesus, porque sem Ele nada existe, e dentro dele
e por Ele, o Pai, quando necessário, e aí nós temos que dizer, porque o texto diz que sempre vai ser necessário, o Pai nos corrige e nos disciplina. Eu queria ler com vocês no capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 1, porque a partir do versículo 4 tem uma separação aí na Bíblia, mas ela não ajuda em nada, né? Os 3 primeiros versículos, eles estão conectados com os demais, né? Quando fazemos essa separação, a gente pega o contexto. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, esses 3 versículos é uma palavra de exortação, é uma palavra também de encorajamento para que os filhos, a igreja, os irmãos, não parem de correr, mas corram olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, ou seja, aquele em quem primeiramente cumpriu todas as coisas que estão sendo colocadas para que os demais irmãos também vivam como quem ouve a palavra de Deus e corresponde com ela. Mas ele chama a atenção que, assim como Jesus foi resistido e suportou grande oposição dos pecadores, ele diz: vocês também sofrerão. Não será fácil, né? Por isso, não fatigueis, desmaiando, né, em vossa alma. Ou seja, não fiquem prostrados pelo caminho enquanto vocês estão correndo, né? Por quê? Verso 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, ainda dá para apertar um pouquinho mais a tarraxa, né? Aí ele vai chamar a atenção de algo, chamar a atenção dos irmãos para algo, né? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Aí ele vai citar o Velho Testamento, uma palavra que foi dita aos filhos de Israel. O que foi dito? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tinham nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento,
a fim de sermos participantes da sua santidade. Preste muita atenção nesse versículo. Vou ler novamente. Pois ele nos corrigiam, se referindo aos pais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que maravilha! O nosso Pai, Ele também nos ajuda nesta caminhada, segundo o que lemos nesse texto, promovendo o que o autor chama aqui de disciplina e correção, a fim de que nos tornemos participantes da sua santidade. E se isso for acolhido no nosso coração, isso tem o poder de restabelecer as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, de fazer caminhos retos para os pés e de encaminhar o que está extraviado, o que está manco, fazer ele ser curado. Que maravilha! E o autor fala aqui que quando isso é aplicado por nosso Pai, não é gostoso. Produz tristeza. Mas nem por isso deixa de ser feito. Porque o Pai corrige todo filho. E ele diz, se alguém não está sendo corrigido e disciplinado, só tem uma razão para isso estar ocorrendo. Ele não ser filho, mas sim ser um bastardo. O Pai corrige os filhos. Por que muitas vezes olhamos para o ímpio e parece que com ele não acontece nada? Porque ele é bastardo. Deus corrige os seus filhos. Aqui nós temos a lógica que muitos não entendem. Por que, né? Cidadão não crê, não serve o Senhor, parece que a vida dele é uma maravilha. E eu não paro de gemer. Se você tem um pai, esse pai está trabalhando na sua vida, corrigindo. Não é comum a gente ouvir mais ou menos assim, acerca daquela molecada que não sai da rua, que só vive bagunçando. De repente você escuta lá, parece que as crianças não têm pai, não é assim? Porque o piá que tem pai, a coisa é um pouco mais complicada, não é? Irmãos, a palavra fala assim que Jesus aprendeu a obedecer. Nós lemos essa escritura, não sei se foi domingo passado ou no outro, que o Senhor Jesus, o Filho, aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Há um mistério, irmão, no sofrimento.
O sofrimento nas mãos de Deus é um instrumento para promover a verdadeira obediência na vida dos seus filhos. Tendo em vista torná-los vencedores em relação ao pecado. É esta relação que nós não podemos perder de vista. Porque estamos sendo sempre forçados pelo pecado e pelo peso que o autor aqui, nos primeiros versículos, versículo 1 do capítulo 12, coloca como realidades que estão sempre próximas de nós. Então, nosso Pai tem meios para fortalecer o nosso coração para que o pecado e o peso não prevaleçam sobre nós. Interessante que ele não remove estas coisas para longe de nós. Mas ele nos torna fortes e vitoriosos em relação a estas coisas, ou seja, ao pecado e ao peso. O Senhor Jesus um dia orou ao Pai assim, João capítulo 17, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Seria fácil? Era só tirar a igreja do mundo, acabou o problema. O Senhor falou, não, deixe ela aí, mas guarde ela do mal. Porque o nosso cabeça é alguém que venceu, que triunfou sobre Satanás, sobre o seu reino, sobre o seu pecado, sobre sua rebelião e sobre tudo aquilo que o inferno tem espalhado em toda a criação de Deus. O Filho de Deus, na sua obediência, triunfou sobre todas estas coisas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, ele vai dizer assim para os irmãos: irmãos, em breve, Deus mesmo colocará embaixo dos vossos pés a Satanás. Por que o Senhor não remove de nosso caminho todas essas adversidades? Porque Ele nos colocou no Filho e está fazendo do seu povo, em Cristo Jesus, também vencedores. Filhos maduros, vencedores, participantes do seu triunfo. Você não vai ser poupado de ser tentado, nem eu. Mas temos o nosso um sacerdote que nos socorre. A possibilidade de carregarmos a nossa vida com muitos pesos sempre vai existir no nosso caminho. Mas o nosso Pai está atento. E Ele vai providenciar situações para que isto seja tratado na nossa caminhada. Se você olhar para capítulo João de 15, capítulo 15 de João, versículo 1 e 2, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor.
Aí ele diz que todo ramo que estiver nele não der fruto é cortado. Mas todo ramo que estiver nele, o Pai limpa ou poda para que dê mais fruto ainda. Irmãos, é algo bastante violento você ver um viticultor podar a sua uva depois dela produzir uma safra. Ele vai lá com a sua tesoura e faz uma derrubada. Ele deixa só, né, os guias, os ramos principais, para que ela brote novamente. E brote numa proporção, numa dimensão maior do que aquela que ela possuía no ano que passou. E se o agricultor não fizer isso, a uva dele vai morrer, ela vai se tornar uma videira improdutiva. Ela precisa da tesoura. Os irmãos ali, para quem foi escrita a carta aos Hebreus, eles tinham parado. Eles estavam necessitados de uma grande tesoura. Era preciso ir lá e tirar aquela paralisia deles, para que eles continuassem crescendo e respondendo a tudo aquilo que o Senhor tinha colocado na vida deles. Só o nosso Pai, irmão, sabe como fazer a gente andar na presença dele. Porque se for deixado por nossa conta, nós sentamos e ficamos assim, ó. Ou não? Só eu que sou assim. Os irmãos lá em Jerusalém, no começo, né, responderam a palavra do Senhor, mas estavam gostando demais daquela situação ali. O que o Senhor permitiu? Que Herodes puxasse a espada e esparramasse aqueles irmãos por toda a Judéia. Eu preciso cortar a cabeça de Tiago, mas eles foram esparramados. E a palavra de Deus continuou crescendo e sendo glorificada. Pedro, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7, depois dele falar que em Cristo Jesus, por sua ressurreição, nós somos chamados a uma viva esperança, e mostrar, né, a glória do nosso chamamento, ele muda a nota assim, de repente. Né? Ele diz, só tem um porém. Agora é necessário passarmos por várias provações. Aí ele diz assim, o ouro, para ser refinado, para ser obtido como ouro puro, ele precisa ser levado ao fogo. Com certeza, isso também vai ser feito com a vossa fé. Amados, o nosso Pai tem um maçarico. E ele sabe muito bem como separar o que é dele do que não é dele na nossa vida. E com certeza esse maçarico do nosso Pai é bastante doído, mas necessário. Se o ouro não for levado ao fogo, irmãos, ele não adquire aquela beleza que nós apreciamos. Ele precisa ser esquentado.
esquentado. Esquentado. É lá no mais ardente calor que o que é ouro vai para um lado e o que é impureza vai para o outro. Este é o caminho que o filho trilhou. Quando o maçarico foi aceso até o último grau, o filho continuou obediente, porque ele era ouro puro. E cada um de nós, irmãos, é conhecido por aquele que nos chamou. Ele sabe como entrar no mais profundo do nosso ser e promover esta separação. E aqui nós temos que voltar àquela mesma pergunta. O viticultor poda o ramo que está na videira e o ourives purifica o ouro. Se você não conhece o maçarico e nem a tesoura do agricultor, eu espero que todos nós que estamos aqui nessa sala estejamos bastante familiarizados com o maçarico e com a tesoura e com a vara. E nós também falamos daquela exortação mútua em Cristo. Eu só quero relembrar algumas coisas rapidamente, que ela aparece também no livro de Hebreus de uma grande importância para que cheguemos como irmãos que cantam louvores ao Senhor e como noiva ataviada, como João viu lá no livro de Apocalipse. Nós vimos ali no capítulo 3, né, que essa exortação em Cristo, ela é necessária todos os dias. Versículo 13 do capítulo 3. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se você olhar para a carta aos Gálatas, capítulo 2, você vai encontrar o apóstolo Paulo exortando o apóstolo Pedro em Cristo. Se você quiser um modelo, um exemplo, Paulo relata ali na sua carta aos Gálatas que Pedro um dia foi fazer uma visita na cidade de Antioquia, onde Paulo estava servindo o Senhor. E quando Pedro chegou lá, ele viu o comportamento dos gentios que haviam crido no Senhor. Ele participou daquele comportamento em relação à comida, em relação a uma série de coisas próprias de filhos que não estiveram sujeitos à lei de Moisés. Mas Paulo fala que quando chegaram alguns irmãos vindo de Jerusalém, conhecidos de Pedro, que lá em Jerusalém via Pedro ainda, de alguma forma,
cumprindo a lei em algum aspecto. Pedro ficou temeroso, né, que alguém chamasse a atenção dele, e ele largou os irmãos gentios de um lado e voltou para o lugarzinho dele como cristão judeu. O que faz Paulo? Chama Pedro na presença de todos e dá um puxão de orelha nele. Pedro, o que está fazendo, Pedro? Dependendo do ambiente, você se comporta como cristão gentil. Se o ambiente muda, você se comporta como cristão judeu. O que é isso? Você não está mostrando com clareza o caminho que todos nós devemos seguir em Cristo Jesus. Você está deixando as pessoas confusas. E Pedro foi exortado ali. Então, aquela exortação de Paulo, né, ela foi feita em Cristo. Eu queria ler esse texto com os irmãos. Ele serve de base, né? Gálatas 2. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. O que é a verdade do Evangelho? Cristo Jesus. Disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo exorta Pedro em Cristo naquele comportamento não coerente praticado por ele ali em Antioquia. Irmãos, este evento, ele joga luz para isto que o autor de Hebreus está colocando ali no capítulo 3, nos versículos que lemos. Todos os dias, o pecado vai procurar de alguma forma nos desviar ou nos deslocar desta centralidade que ocupa o Filho de Deus neste nosso chamamento celestial. E aí nós somos guardadores uns dos outros, para chamarmos a atenção dos nossos irmãos para este centro. Não é uma exortação, né, como eu já disse, em relação às nossas preferências, aos nossos gostos, à nossa interpretação. Não, é uma exortação sempre feita com base no Senhor Jesus. Nele como o centro de todo o propósito eterno de Deus. Se você ler Filipenses 4:2, Paulo está dizendo o seguinte, né? Ele está rogando a Evódia e a Sintique que pensem a mesma coisa. A mesma coisa em relação ao quê? Ao cardápio do domingo? Ou aonde elas deveriam passar as férias? Não. Ele está chamando a atenção delas para que elas tivessem comunhão nos seus pensamentos em relação a Cristo Jesus.
Se você ler Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4, você vai ver Paulo pedindo aos irmãos que tenham uma unidade que ela ocorre apenas no Filho de Deus. E ele exorta os irmãos para que isto seja verdadeiro, né, na vida deles. Olha o que ele disse. Se há alguma exortação em Cristo, certo? Alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia, então completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, que não haja partidarismo entre vós, nem vanglória, mas humildade, e considerem uns aos outros superiores a si mesmos, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é que pode produzir esta realidade? Paulo coloca aqui 4 coisas: exortação em Cristo, consolação em amor, comunhão no Espírito e entranhados afetos e misericórdia. Se isso existir, Paulo está dizendo que esta realidade que segue a partir do versículo 2 será encontrada na vida dos irmãos. E uma delas é esta exortação em Cristo. Se você ler as cartas de Paulo, você pode observar em todas elas este elemento, este aspecto, aonde ele exorta os irmãos em Cristo, está presente em todas elas, para que eles não perdessem o rumo. Escrevendo aos Efésios, ele fala: vocês aprenderam Cristo. Isso aqui, irmãos, deve ser algo bastante natural no nosso meio. Porque é de grande valor e extremamente necessário. E quem conhece Jesus aceita com alegria a exortação de Cristo. Porque não tem coisa melhor do que você estar perdido numa cidade, numa estrada, e alguém chegar para você e falar assim: ô, não é por onde você está indo, é por aqui, ó. Por que você perdeu aqui no trânsito? O que você fez? Vai direto no posto Piranga, né? Tem coisa melhor. Chata. Perdi no voto, mas não tinha para fechar. Aí não dá, né, senhor? Macaco não fala, né? Mas por que às vezes é tão difícil ser exortado em Cristo? Pedro não ficou bravo com Paulo. Ó, Paulão. Ou ficou? Saiu da igreja. Pedro saiu da igreja? Esse cara é chato. Pensa que ele é o quê? Pedro conhecia o Senhor. E Paulo também. Isto aqui é para quem conhece o Filho de Deus.
vai dar graças a Deus quando o irmão chega e fala: irmão, 5 graus para a direita. Sobe uns 300 pés. Que o Senhor nos ajude. Por último, queridos, a palavra de Deus é o próprio Cristo revelado. O que Deus vem falando desde o começo é o próprio Cristo. Por isso, no capítulo 4, quero encerrar lendo esse texto com vocês. Hebreus 4. Versículo 7. De novo determina certo dia. Por que de novo? Porque lá atrás os filhos de Israel, na sua maioria, não deram ouvido à palavra de Deus. Então, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que Deus tem falado desde o princípio não é outra coisa senão o seu próprio Filho sendo revelado. Por isso o autor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela é viva e mais cortante do que espada de 2 gumes. Por que os filhos de Israel recuaram? Porque a palavra de Deus, viva, ou aquele chamado para o Filho, expôs, ou revelou, ou denunciou o que estava no coração deles como homens. E ao invés deles serem conduzidos ao arrependimento e buscarem a misericórdia de Deus, eles se rebelaram e fugiram e morreram. Irmãos, quando Deus nos chama em Cristo, Ele nos chama para um julgamento. Não temos como fugir disso. Somos trazidos para a luz. Somos aproximados daquele que é a vara de medir de Deus. E essa vara de medir de Deus, ela é colocada diante de nós como palavra viva. E nós não podemos fugir dela. Porque ela revela todas as coisas que estão cobertas. Porque todas as coisas são patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Não sei se você consegue alcançar isso. Mas se você olhar para Jesus enquanto ele andou aqui na terra, enquanto ele andava aqui na terra, o que acontecia com os homens? Eles iam sendo divididos em dois grupos. Por um lado, aqueles que se viam pecadores e buscavam misericórdia. Do outro lado, ficavam aqueles que se rebelavam ou continuavam na sua rebelião e se manifestavam como inimigos de Deus. E foram eles que pediram para que o Senhor fosse colocado na cruz. Nós temos o privilégio, dentro desse chamamento, de sermos confrontados por esta palavra hoje. E uma vez descobertos, corremos para o socorro do sumo sacerdote. Mas os que recuam e fogem, um dia serão trazidos e serão colocados diante dele e serão julgados. Porque ele é a vara de medir de Deus. Na lei havia um sacrifício e antes de ser colocado no altar, o animal tinha que ser aberto e as vísceras do animal tinham que ser retiradas. O animal não poderia ser oferecido a Deus inteiro, com seu interior escondido, fechado. Os que cantam louvores na congregação são aqueles que esta palavra viva abriu como faca de Deus. E foi tratado naquele trono de misericórdia, ainda nesta vida. E que não fugiu da palavra do Senhor, mas correu ao encontro dela, crendo que no Filho há um chamamento que tem provisão da parte de Deus para fazer de nós também participantes da sua vitória. Que o Senhor nos ajude, que a sua palavra seja exaltada. E eu sugiro aos irmãos, que continuem olhando para esse livro, buscando o Senhor, e certamente o Senhor continuará ministrando na vida dos amados.